Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui, quinta-feira, 22 de abril. Vamos para mais uma live. Hoje nós vamos trabalhar com o tema das punks, né? Nós temos aí as punks e todo o processo de conhecer, saber quem são e como utilizar. Para falar conosco essa noite, nós temos aí uma especialista, que é a nossa Letícia Assênio, e ela vai trazer para a gente todo o contexto, todo o histórico. Vai sinalizando aí para mim se tá tudo ok, se já estão conseguindo receber o sinal certinho, tá tudo certinho. Letícia já está por aí? Wesley? Letícia, eu não tô conseguindo te chamar. Esse perfil aí parece que ele tá bloqueado para live. Agora sim. Ah, então nós vamos receber a Letícia, pessoal. Quem que já tá aqui, que já conhece? A Letícia é agrônoma, grande parceira aqui de caminhada, sempre conosco aqui na Fazenda Orgânica. É isso aí. Então nós vamos aguardando enquanto a gente conecta a Letícia. Enquanto isso, eu gostaria que vocês me ajudassem com dúvidas. Quando fala em PUCs, quem vocês já conhecem desse Boa processo? noite, Boa noite, Letícia. Tudo bem? tudo bem? Eu ainda estou lutando aqui com o telefone para fazer o fone funcionar, mas eu acho que eu não vou dar conta. Seu som tá perfeito, viu? Aí eu vou ter que ficar segurando o telefone. Pessoal, todo mundo tá ouvindo a Letícia direitinho? Oi, maravilha, então. Aí quem for chegando, já vai entrando aí. Sabe na sua tela, aí do ladinho, não tem um aviãozinho? Toca nele, escolhe 10 pessoas queridas e envia para elas o convite para que elas também possam ganhar esse presente, né? Que é ganhar essas preciosidades de sabedoria nesse momento. Então, escolhe aí pelo menos 5 pessoas que você gostaria que estivesse aqui conosco e envia o convite aí no aviãozinho para essas pessoas. Combinado? Então é isso. Então vamos agora oficialmente iniciando o nosso tema. Nós vamos falar de punks. O que são? Eu acho que a primeira pergunta é essa, né, Letícia? O que são? Onde encontrá-las? Quais os diferenciais? E escutar um pouco quem está aqui, quais as que já consomem e as novidades, né? O que, que gostariam de aprofundar. É com você, Letícia. Eu vou deixar você se apresentar. Obrigada, Dorinha. Eu sou engenheira agrônoma, né? Comecei um mestrado em botânica, mas não tive a oportunidade de terminar, mas continuo sendo apaixonada por essa área e hoje faço mestrado no agronegócio. Sou professora também, né, na área de agronegócio e, apesar de estar envolvida no agronegócio, as pessoas terem a ideia de que agronegócio são só as grandes empresas, os grandes produtores, eu trabalho com produtores rurais de um assentamento em São Sebastião, chamado Assentamento Nova Camapuã, e o trabalho que eu faço com eles é justamente sobre o consumo e sobre a comercialização das punks. Esse acrônimo PUNK
vem das palavras plantas alimentícias não convencionais. Ele foi desenvolvido por um pesquisador aqui no Brasil, né? E fora do Brasil não é comum a gente ouvir esse acrônimo, é uma coisa que está crescendo agora. A gente escuta mais plantas silvestres, hortaliças tradicionais, e ele tem a pretensão de envolver justamente isso, uma grande quantidade de nomenclaturas de plantas diferentes que servem para alimentação. E uma coisa que é punk aqui pode não ser punk em outro estado. Por exemplo, em Minas Gerais tem o costume de comer taioba, ora pronobis, que inclusive minha família é de Minas, eu cresci comendo isso e para mim não sabia que era punk, para mim sempre foi comum comer esse tipo de coisa. Fazer Mas um aqui moi, no né? Distrito Federal, o refogadinho, né, com angu e queijo ralado É e um frango verdade. Minha mãe caipira. fala, olha, deixa eu ali no quintal pegar um Araplanovas para fazer um moizinho para nós. E aqui no Distrito Federal pode ser incomum, no norte pode ser incomum. Tem algumas plantas que são comuns para a gente se alimentar, como por exemplo a cenoura, que a gente come com tanta frequência, tem uma cadeia de comercialização estruturada, mas a folha da cenoura a gente não come. Então é uma parte punk da cenoura. Tem tanta gente querida, eu estou olhando as mensagens de vocês e não consigo agradecer assim todo mundo, os meus alunos, o Jaime tá aí, o pessoal da minha família, o pessoal do meu grupo escoteiro. Muito obrigada, gente. Eu não sou nada sem vocês. Sem a Dorinha também, que eu conheci como educadora, excelente educadora que ela é, e a gente manteve nosso contato, graças a Deus. E aí, voltando, né? Para eu não me desconcentrar. A bananeira, por exemplo, é muito comum a gente comer a banana, mas pouca gente sabe que a gente pode fazer um palmito do caule da bananeira, né? Do miolo da bananeira. A gente pode comer o que a gente chama de umbigo ou de coração da bananeira também refogado. Então, são plantas ou partes não convencionais. E aí eu chamo a atenção para o potencial nutricional delas, que são plantas rústicas, que não precisam de muita atenção no cultivo, muitas vezes elas crescem de forma espontânea, né? E elas têm uma quantidade de nutrientes assim muito maior do que as que a gente está acostumado a comprar no mercado, né? As que a gente denomina como convencionais. E pensando assim no ramo que a Dorinha trabalha, né, com a agricultura orgânica, que eu admiro muito, e depois que eu comecei a me envolver com a agricultura familiar, com os agricultores familiares e com a agricultura orgânica, eu acho que eu não abandono mais, né? A quantidade de nutrientes é muito maior do que a convencional e a segurança para a nossa alimentação também. E dentro do trabalho que a Dorinha e o Agleison fazem, a gente tem a possibilidade de encontrar essas plantas de forma muito fácil, ao alcance das mãos. Você clica e 2, 3 dias depois você tem em casa. Você não precisa de sair por aí procurando, coletando, igual a maioria das pessoas fazem. E aí, Dorinha, o que é que você tem o costume de comer mais, assim, na sua casa? Você que a gente sabe que é uma tradição comum, né, em Minas Gerais comer as plantas refogadas, você que veio de lá. Olha, o Oropronovis, então assim, por ser mineira, Oropronovis pra gente, pra mim sempre foi alface do mineiro. Então assim, quando eu cheguei aqui, que as pessoas não conheciam, eu me assustei. O caruru também a gente come bastante. O umbigo da bananeira, a gente come bastante nesse processo aí. O maxixe, também eu gosto muito e introduzir para minha família. Eu acho que são as principais, sabe, Letícia? Muitas eu conheci aqui em Brasília. Então, assim, aqui a gente tem umas produtoras maravilhosas, assim, que realmente consomem energia nesse processo.
Ok? Como a gente tem comercializado e vendido, né? Então a gente já consegue encontrar com mais facilidade, graças a todo esse trabalho de orientação, de conscientização sobre a importância dessas plantas, né? O Jaime até comentou aí que precisa de mais políticas públicas, que pode ser uma solução para a fome. De fato, quando eu pesquiso sobre isso, sobre essas plantas não convencionais, eu vejo a importância dela para comunidades de baixa renda. Então, em muitas aldeias africanas, tribos indígenas, na região nordeste brasileira, por exemplo, elas têm uma importância muito grande para a alimentação das pessoas. E, infelizmente, à medida que as pessoas começam a ganhar um certo preconceito, as pessoas ligam muito a lembrança ao estado de fome. E aí elas deixam de comer uma alimentação saudável, uma coisa que não tem agrotóxico, uma coisa que traz um aporte nutricional muito grande, por uma questão de preconceito. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Uma coisa que é punk também, em muitos lugares no interior, eu sei que de Minas, do Goiás e de São Paulo, come-se muito mamão verde refogado. É Né? Você verdade. corta o mamão verdinho, deixa ele de molho para tirar aquele leite, refoga ele, faz com carne moída, com carne de porco. E eu conheço algumas pessoas que não suportam mamão verde refogado porque lembram de quando passavam fome. Então acho que a gente tem que trabalhar isso também, né? De tirar esse preconceito e mostrar que realmente é uma coisa saudável, que está ao nosso alcance e que tem uma importância fundamental para determinadas comunidades. E outra coisa que eu percebo nos estudos, com essa padronização alimentar, da gente reduzir o nosso consumo sempre as mesmas plantas no mundo inteiro, cebola, alface, tomate, para a gente poder levar isso adiante. Maravilha. É, nós tivemos algumas dúvidas aqui. Vamos lá. A A questão gente da. está. Oi, Desculpa, tá meio Letícia. devagar para mim. Tá meio devagar, mas pode falar, eu vou esperar. Tá. Oi. Travou aqui para mim. Para mim travou, mas voltou. Ok. A fala da informação, falta informação. Uma pena que todos não tenham acesso a estes dados, né? É o que alguém tem trazido para a gente. Gente, é o que a gente fala às vezes do pequeno produtor, da questão do orgânico, que não é possível produzir orgânico para todos, né, ainda. Nós estamos falando de uma população gigantesca no Brasil e que é uma produção que ela se concentra em pequenas áreas, exatamente porque são pequenos produtores, com pouca tecnologia. É raro você encontrar uma fazenda grande que produz orgânicos, né, Letícia? Nós temos duas aqui em Brasília e é só. Os outros são todos pequenos produtores. Então, as punks, elas entram nessa linha, né? São alimentos extremamente nutritivos. Você pega o Oropronovis, ele é chamado de superalimento, né? E De mesmo carne dos pobres, de carne folha dos dos pobres, deuses. a concentração de ferro é altíssima.
e mesmo assim pouca gente conhece, né? Então, a Infelizmente gente, pouca gente conhece. é, então a gente entra nesse processo aí de realmente buscar a informação, levar a informação, estar abertos para que as pessoas realmente busquem e falem, peraí, o que que eu tenho que é possível repor meus nutrientes e cuidar do meio ambiente também, porque isso é o que a gente falava da escassez, né? Não dá para comer só beterraba para manter o ferro, porque assim, a beterraba aí ela entrou numa época que era beterraba e feijão, né? Isso. E se você pega o Oroponobis, ele substitui os dois com muita tranquilidade. Bife de fígado que veio na minha cabeça agora, deu até pânico. Respeitar a sazonalidade também, né? A gente não vai ter beterraba o ano inteiro, né? Não, Então a gente tem que respeitar isso também. A gente, com esses cultivos tradicionais, faz muita coisa para disponibilizar o alimento durante o ano todo, mas nem sempre é um alimento saudável. Eu gosto de bife de fígado, Dorinha. Bife de fígado com jiló, nossa, eu adoro. Eu falo das punks, mas eu como de verdade. Eu gosto mesmo. Não é só propaganda. E aquele gilózinho branquinho, giló ovo, que eu sei que vocês também de vez em quando têm, com fígado, para mim é uma delícia. eu não cheguei a experimentar o Gilo-ovo. Ele Ele é um apareceu pouco uma mais vez, suave. é, É um pouco né? mais suave. Sim. Pessoal, vamos aproveitar aí, de curiosidade, o que que vem nesse processo aí que vocês acham que seria interessante a gente resgatar? Eu tenho que Olá. chamar assim atenção para uma coisa, enquanto as pessoas te respondem. Sim, A gente tem que tomar cuidado com essa questão das punks na identificação da planta correta, né? Não é tudo que a gente vai pegar na rua, que a gente vai pegar no mato, que a gente vai comer. A taioba, por exemplo, ela é muito boa, ela é rica, mas se a gente não pegar uma planta adequada, ela pode ter uma quantidade alta de oxalato, né, de cálcio, são umas agulhinhas pequenininhas e ela pode ser venenosa. Então eu chamo é. muita atenção disso. Eu recebo muita foto, falo, Letícia, é de comer? Não é de comer? E aí eu gosto de dizer, olha, eu não gosto de identificar pelo computador, por foto, pelo celular. É um assunto muito sério e a gente tem que ter o cuidado de identificar corretamente. Então, como nós temos isso com facilidade, né, aqui na cidade, o aconselhável é você comprar de quem você sabe que é uma planta segura, que não vai te trazer problema, até porque não é só a questão de veneno, também tem a questão de segurança mesmo, você não sabe se foi pulverizado num jardim, alguma coisa ou não. Não é tudo que a gente vê que é orgânico, a gente tem essa ideia errada, né? O alimento orgânico ele é certificado. Então, se você vê um produtor vendendo na esquina, infelizmente você não tem garantia se é orgânico ou não. Porque muitas vezes eles têm dúvida, vai na loja, na agropecuária, pergunta para o vendedor receita aquilo que ele acha que tem que receitar, e o produtor coloca do jeito que ele entendeu. E infelizmente os produtores, a maioria são analfabetos, eles não têm o conhecimento para ler e interpretar a embalagem. Então o aconselhável é compre de quem conhece, de quem é certificado, você tem certeza que está comprando um alimento seguro, ou adquira essa planta com alguém que já consome há muito tempo, que produz há muito tempo. Eu estou vendo os meninos, os meus alunos perguntando se cogumelo, né, é É seguro. Tem um perigoso, né? acrônimo chamado FUNC também. São fungos alimentícios não convencionais. A mesma coisa. Cuidado com o que você vai comer, com o que você vai pegar. De cogumelo eu não entendo nada. Então eu não me arrisco a pegar um cogumelo na rua e a consumir. Essa questão de coletar as plantas na rua, né? Como são plantas que nós chamamos de ruderais, que nascem sozinhas, que estão por aí. Os cachorros fazem xixi, agora com a questão da Covid as pessoas,
né, passam por cima, então não é seguro você coletar na rua e consumir. Eu tenho o costume de pegar, trazer para casa a semente, colocar num vasinho, ter paciência de nascer ou de reproduzir a estaca, no caso do Europrinobis, esperar nascer e aí sim consumir com segurança. E você sabe, né? É, essa ideia de que é do quintal, é orgânico, é muito complexa, né, Letícia? Ah, é do É, quintal da minha avó, então é orgânico. Não, gente. O orgânico no Brasil, ele tem lei própria, ele tem uma legislação a seguir. Então, não ter agrotóxico não faz do alimento ser orgânico. O que que torna ele orgânico? Primeiro, ser certificado. E para adquirir a certificação, ele vai passar por todo um processo de auditoria, de verificação da terra, do solo, de todo o manejo. Ele faz parte ali de um cuidado de como esse alimento é plantado, a questão do cuidado com seres humanos que estão ali ao redor. Então, tem uma fazenda enorme que se diz orgânica, mas não respeita o colaborador, não tem um ambiente de trabalho saudável. Provavelmente ele não vai ser certificado. Então, assim, só não ter agrotóxico não faz do alimento ser orgânico. Então, assim, a importância daquele selo na embalagem, por que que o orgânico precisa ser embalado? Porque o que te garante a certificação, o que te garante que ele é orgânico, é o selo que vai na embalagem. Então, muita gente vende da horta, vende numa sacola e acha bonito, ah, sacola retornável, tudo solto, nadando lá dentro, mas não tem uma certificação. Não é orgânico. Ele é sem e você não agrotóxico. sabe se encosta com alguma outra coisa também e pode ser contaminado ali, né? É. Não, assim, não é porque plantou no quintal que é isso que você falou. Tá, nem aquela terra não foi verificada. A água não foi verificada. Porque às vezes ele não colocou nada, mas a terra já estava contaminada. E quando o produtor inicia o processo de certificação, é ali às vezes de 2, 3 anos, só para limpar a terra, né, gente? Só para E purificar a terra. as bases da sustentabilidade que você tem que respeitar, né, na produção orgânica, envolve isso que você falou também, da questão social. Então tem que Sim. respeitar a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está ali, e tem tudo isso envolvido. A gente está falando de punk e eu lembrei de uma história engraçada. Eu disse que para mim sempre foi muito comum comer essas coisas, para mim nunca foi diferente, né? Comer beldroega, comer taioba, comer orapronobis. A minha mãe sempre fez esse tipo de coisa, e minha avó também. Eu sou neta de produtores rurais, a gente que mora aqui no Bandeirante sabe bem, o meu avô plantava verdura aqui na Vila Cauí, numa chácara, Ah, legal. e passava com um carrinho de mão vendendo. Ele ia daqui do Bandeirante para Candangolândia andando todos os dias para a porta do centro de saúde, eu passava nas ruas vendendo as verduras dele no carrinho de mão. E aí a gente viajou uma vez, eu tinha 8 anos, eu lembro bem disso. A gente foi para um acampamento, ficamos num camping em Porto Seguro, e minha mãe pegou Orapronobis na cerca para fazer refogado. Não foi só a nossa família, foi a gente, uns outros tios meus. E o segurança do camping vem todo sem graça perguntar se a gente estava precisando de ajuda, porque viu que a gente estava comendo a cerca. Ele achou que a gente estava passando fome, ele não conhecia, para ele não era uma coisa comum, né? E aí a gente explicou, mostrou para ele que era uma coisa de comer, como fazia, e aí ele entendeu. Então, de vez em quando a gente passa essas vergonhas por conta da falta de conhecimento das outras pessoas, né? E hoje eu Verdade. dei uma caminhadinha na rua, de vez em quando eu faço isso com meus filhos e saio catando algumas coisas que são de comer para poder mostrar para vocês. E eu brinco que se tiver um apocalipse zumbi e eu puder sair de casa de fome, eu não vou morrer. Aí, ó, tá Posso vendo? não ter carne, mas planta, com certeza eu vou ter para comer. E aí eu trouxe uma coisa interessante que eu tenho certeza que pouca gente sabe que é punk. A gente pode dividir as punks, né, em folhas, caules, flores, né, e os frutos, pelas partes comestíveis.
Normalmente as folhas são as mais consumidas e são um consenso acadêmico, digamos assim. Muitos artigos falam sobre isso, justamente porque as folhas não são sazonais, né? Não tem muito tempo para acontecer, elas estão sempre ali e elas estão disponíveis para as pessoas em maiores quantidades. Mas eu trouxe uma flor que eu tenho certeza que pouca gente sabe que é comestível. Sabe o bougainville que a gente vê por aí? Essa daqui? Olha, As brácteas delas, que são essas partes aqui, ó, coloridas, porque a florzinha dela de verdade fica aqui dentro. Essa florzinha miudinha que tem aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, que eu tô aqui sozinha. Aqui dentro tem a florzinha. E essas folhas são, a gente chama de brácteas, que são folhas modificadas, coloridas, para atrair os polinizadores. Então, essa folha também é punk. E quando legal. você é criança, fazer uma limonada rosa, olha a cor que fica. Uau! Se você Gente, fizer chá, não vai ter gosto de nada, né? Ela não tem um gosto próprio assim nenhum. Mas você coloca uma infusão com água quente, as folhas, e mistura no suco de limão. Você faz uma pink lemonade, que é caríssima, que a gente paga por aí, e tá à sua disposição, assim. A indicação que eu dou é de você lavar, né, bem lavadinho, colocar de molho na água com um pouquinho de quiboa, de hipoclorito, e aí você pode consumir à vontade. E aí, o que eu faço? Eu seco as flores e guardo. Guardo ela, lavo elas, né, com água e quiboa, deixo secar bem sequinha dentro de um saquinho de organza e guardo as brácteas, olha. gente, Porque muito aí, quando bom. eu quero fazer uma gracinha com os meninos, eu faço a limonada cor-de-rosa, a limonada roxa com essas flores. Aposto que você nem você sabia, né, Dorinha, que era punk Essa eu não essa conhecia, flor. não, Letícia. E olha que eu já comi capuchinha, já comi várias flores, sabe? Eu adoro comer flor. Cada vez eu tenho descoberto mais as flores, mas essa eu não sabia. Até flor de Os- abóbora eu já comi refogadinha, é uma delícia. Nossa, a flor de abóbora empanada. Você pega a flor de abóbora, coloca um pedacinho de queijo, torce um pouquinho a ponta dela e passa no ovo, na farinha e frita. É uma delícia, é uma iguaria italiana, né? Sério, Então a deve ficar flor de lindo. abóbora também é comestível. Os meninos estão dizendo colocar na vodka e fazer uma caipipunk. Ótimo, vamos fazer uma caipipunk para a gente poder experimentar. De vez em quando eu encontro com a Dorinha para poder Vou experimentar umas cachaceira receitas. aí, ó, vai ficar perfeito. Sabe outra coisa que fica legal também? As brácteas secas, você bater ela no mixer e colocar um pouco de açúcar refinado e mexer, que aí vai ficar um açúcar rosa. E quando você faz cupcake, coloca em cima do cupcake, dá um efeito muito lindo. Então você pode Gente, usar para isso também, na confeitaria. E aí, passeando na rua, hoje ali no centro de saúde, trouxe também um fruto punk. Quem sabe o que que é? essa é a jurubeba. Jurubeba. Gente, esse é É o da mesma família do jiló, né? E do tomate, da batata e da berinjela. É uma frutinha pequenininha, mas ela tem um potencial amargo de 15 jilós em uma só. Então você verdade. come uma, vale por 15 jilós. No interior do Goiás come muito cozido com carne de porco, com arroz. É comum fazer conserva, colocar no meio da pimenta, mas também você pode O mineiro come farofa, meu Deus do céu. comer crua. Eu adoro jurubeba, eu adoro coisa amarga. Taioba, Aí, ó, orapronobis, jurubeba, é, gueroba, eu adoro. Adoro coisa amarga, eu ali, ó. como porque Marisa faz conserva de jurubeba. gosto mesmo. A Marisa é a nossa chefona do grupo escoteiro aqui do Bandeirante. Faz conserva de jurubeba, adoro. Então tá aqui um fruto punk que você encontra com muita facilidade por aí, você sabendo identificar corretamente. Outra coisa,
A jurubeba tem um potencial eminagogo, né? Que os especialistas em plantas medicinais chamam. Ela estimula o seu estômago a produzir mais ácido clorídrico, né? Mais suco gástrico. E aí, quando você tiver com indigestão, estiver se sentindo mal, come umas 3 jurubebinhas que vai estar resolvido. Para quem tem a pressão alta, não é muito bom, que pode baixar a pressão. Mas te ajuda a se sentir melhor, a fazer a digestão melhor. Recomendo comer a jurubeba, resolve de verdade. Mas outra coisa que eu peguei na rua também. Existe uma plantinha que vem da região norte chamada coentrão. É essa daqui. Não sei se vai dar para ver direito, né? Ela tem bastante espinhos. A gente vê muito ela por aí. Essa daqui, como é mais difícil da gente identificar, eu aconselho a não comer se não for especialista. E ela tem um cheiro de coentro muito forte. Então, na região norte, que não tem coentro com muita facilidade, eu aprendi a comer ela em Manaus. Pode comer o coentrão, eles usam para substituir. Ela tem uns espinhos na folha, então um jeito comum de consumir é deixar secar, né? Tirar os espinhos e guardar o pozinho. E para mim, um dos que eu mais como, fora o peixinho, que eu como com muita frequência, né? Que os meus filhos gostam bastante, eu sempre como peixinho quase toda semana, é o Orapro nobis. Tá aqui, ó. Catei no muro que tem bem ali na cerca, ali embaixo. Ele nasce com muita facilidade, você pode, inclusive, plantar o Orapro nobis no vaso e ter em casa, se tiver uma quantidade de sol de umas 6 horas por dia, dá para você cultivar no vaso com facilidade. E ele tem uma babinha, né? E essa babinha do Orapro nobis também é bom para o estômago. Ao contrário da jurubeba que a gente usa para má digestão, se você tiver com azia, com desconforto, você bater umas folhinhas de Orapro nobis e tomar. Colocar no suco de limão também fica gostoso. Feijão, eu faço muito no feijão, na carne de porco. Eu faço muito para os meninos. Meu Deus. Nossa, com aquele caldo engrossado de angu verde. Eu faço muito para os meninos soufflé de Orapro nobis. Eu coloco na forminha pequenininha de cupcake, faço o soufflé e digo que é o bolo do Hulk. Porque ele fica verde. Então eles comem bastante. E aí a gente tem que pensar nisso, em outras formas de você preparar o alimento, né? Por exemplo, a Dorinha já experimentou você usar o suco da da beterraba no bolo de chocolate ao invés de usar o leite. Outra coisa que é sucesso também, aquela batata doce roxa, Dorinha, que você vende, que tem cor de violeta. Sim. Você fazer um bolo com ela, amassar e colocar no meio do bolo, o bolo fica lindo, fica roxo, a coisa mais linda. E a maior de todas, que eu passei carregando na rua por aí, a taioba. Eu adoro uma taioba. Então, se vocês verem uma doida por aí carregando planta aqui no Núcleo Bandeirante, pode ser eu. E eu acho legal da taioba, uma das formas da gente identificar. O tá, no interior, significa talho, né? Rasgo. Então, o rasgo da folha dela vem até a inserção da folha aqui no meio, ó. No inhame não vem. No inhame, essa parte aqui é fechadinha. Então, não tem esse talho do tá. E o bá, de bainha. Ela tem uma nervurinha que dá a volta na folha toda, como se alguém tivesse pego a folha e feito uma bainha. Então, uma das formas da gente identificar é lembrar do nome, tá? Ioba, talho e bainha. Sim. E aí a taioba também a gente faz refogada, faço torta de carne moída com taioba, faço omelete com a folha da taioba, com peixinho. E eu peguei uma outra folha também, mas essa não sobreviveu. A vinagreira, que a gente tem achado com muita facilidade também, que tem um gostinho azedinho. Fazer um vinagrete com tomate picadinho, cebola, coentro e colocar umas folhinhas da vinagreira, dá um azedinho, fica uma delícia o vinagrete com vinagreira. E aí outras coisas que eu não tenho, mas que a gente pode consumir,
e que a gente não sabe. A flor do quiabo também pode ser consumida. Ela é uma flor muito bonita, toda amarela, com miolo roxo. Então, você usar para decorar maionese, decorar salada, você pode consumir com segurança. E é gostosa também. E muitas outras plantas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. Ah, outra coisa, o peixinho também pode ser feito assado, né? A gente tem costume de fazer ele frito no óleo, mas você empanar e assar também dá certo, também fica gostoso, fica bem crocante. É verdade. Gente, é tanta coisa, né? E a gente vai vendo, nós somos privilegiados em Brasília porque a gente tem vários produtores orgânicos especializados em punks, né? Tem o A Major, dona Nelly, tem aí alguns produtores que são maravilhosos, que trazem uma quantidade enorme e também plantas de chá, né? A gente tem aqui a possibilidade de encontrar capim-santo, cidreira, com muita facilidade, produzidos, certificados, e com essa segurança de tomar um chá fresquinho e sabendo a procedência, né? Eu acho que nós somos privilegiados aqui em Brasília, sabe, Letícia? Eu já estive em Minas, São Paulo, Goiás, e nós somos um dos maiores produtores de orgânicos, né? Então, serralha também é uma punk, né? A gente não encontra ela com facilidade para vender. Não tem uma cadeia econômica estruturada, também é considerada uma punk. E as flores mais comuns, assim, que a gente acha é a capuchinha, que a gente acha com mais facilidade no mercado, mas existem outras flores que você pode comer, né? Igual a primavera, o bougainville, que eu mostrei agora, a flor do quiabo também, a flor da vinagreira também é consumida. Ah, outra coisa, a gente compra chá de... né? Ela é A linda. flor do Oropronobis. A gente compra chá de hibisco tão caro, né? E é o fruto da vinagreira. Não, costela de Adão não é punk. A costela de Adão, inclusive, é extremamente venenosa e não pode ser consumida. É verdade. Se eu for ficar falando de punk, eu vou falar a noite inteira, a tarde inteira. Toda hora eu lembro de uma receita, lembro de uma coisa diferente. O inhame também é considerado punk. A gente acha ele com facilidade aqui no Distrito Federal, mas tem outras regiões que a gente não acha. Inclusive, é indicado para quem tem alergia alimentar, você fazer um suco e usar uns pedacinhos de inhame, você substitui o leite com facilidade. O suco fica cremoso, como se você tivesse colocado leite. E aí, uma outra coisa que eu lembrei também, se você pegar o maracujá da casca lisa, que às vezes ele vem com a casca enrugadinha, não dá para fazer isso. Lavar, descascar ele, só aquela parte de fora, e bater com a parte branca, ele vai ficar cremoso, como se você tivesse colocado leite no suco de maracujá também. Então, aquela Olha, parte branca do maracujá também é punk. interessante. Essa eu não conhecia, Letícia, do maracujá. Ah, matinho, não é matinho, busque conhecer bem algumas punks. É um desafio, né? Eu acho que assim, É o desafio. hoje, 22 de abril, nós celebramos o Dia da Terra, né, gente? E não foi planejado. Eu acho que assim, são aqueles acasos que são É presentes. verdade. A gente celebrar esse dia da grandeza da terra, que quando se planta, colhe, e no caso das punks também, quando não se planta, a terra dá. E é preciso conhecer, mas assim, nós estamos falando de a planta alimentícia não convencional, ela traz um contexto histórico. Então, ela traz uma sabedoria popular. Eu acho que esse é o grande diferencial. Ah, quem consumiu ou consome algum punk, ele traz uma história de uma avó que fazia um oropronobis, que fazia com quiabo. O frango com quiabo em Minas, ele é o arroz com feijão, né? Assim, não tem como você visitar um bom mineiro e comer um frango com quiabo.
E você chega em São Paulo, já o quiabo já tem uma certa rejeição, não tem Então a gente celebra esse dia da terra falando da grandeza. E assim, a Letícia fala na falta, a terra, ela alimenta, né? Então o que a gente vê, que a maioria dessas punks, elas vêm de regiões que tiveram que descobrir alimentos sazonais dentro do tempo. Então, ali a Minas, a gente tem várias regiões que foram descobrindo aquilo que tinha no quintal, que nascia. O Oropronops, ele tem uma fartura, né? Que, assim, ele dá o ano inteiro, não depende de água em grande quantidade para produzir. E assim nós temos tantos outros. A taioba é uma praga na beira do córrego, né? Ela cresce e tem uma vantagem da fartura. Porque vocês viram o tamanho da folha que a Letícia trouxe, né, gente? A taioba é gigantesca. Uma das características diferenciais dela no Inhame é o tamanho, né? A flor de taioba, então, assim, uma folha praticamente alimenta uma família. Então, a gente fala de alimentos que vinha alimentando, trazendo, e nesse período agora que a gente vive, de muita gente passando necessidade, de muita gente voltando a ter que se resgatar nesses alimentos, é uma grandeza para a gente poder falar desses alimentos na abundância. A gente pode escolher ter esses alimentos, né? Então, algumas pessoas falando assim, onde adquirir. Na nossa plataforma, nós temos um setor somente de punks. Então, é possível escolher trazer esses alimentos, diferente de quem viveu ele na escassez, que comia porque não tinha. O mamão verde, o refogadinho ali de mamão verde. Eu lembro que minha mãe fazia o mamão verde quando não tinha mais nenhum legume, nenhuma verdura. Então, em algum momento, ele era a opção, como o umbigo da bananeira. Ele era a opção de trazer um legume, de trazer um nutriente para o prato. E a gente começa a comer e achar bom. Eu lembro que eu voltei lá um dia, na casa de uma vizinha, eu falei com ela, eu queria comer feijão preto, angu e oropronops para ver se tem aquele gosto que tinha quando eu vim aqui de criança. Aí ela fez. Gente, era tão bom quanto. Era muito bom. Então, acho que assim, a comida, ela tem esse poder de unir as pessoas. Ela tem o poder de criar memórias, né? A gente escutava aqui, eu estou lembrando da minha infância, eu estou lembrando da casa da minha avó. E é bem nessa linha. A comida, ela tem esse poder de nos unir. Quando a gente chama alguém especial para nossa casa, o que a gente faz? Oferece um café, oferece uma quitanda, né? Se for mineiro, igual eu, oferece quitanda. Quitanda pra gente é qualquer pão, biscoito, a gente chama de quitanda. Merendinha. Uma merendinha. Mas você chama para comer, você chama para mesa. Então, acho que assim, é importante a gente celebrar pensando nessa grandeza da terra que une, a terra que alimenta. Aí nós temos uma pergunta ali, Letícia, que é para você. A taioba pode ser consumida também crua, numa salada? Não, porque apesar da gente consumir ela refogada, ou cozida, ou assada em alguma coisa, com segurança, ela ainda tem uma quantidade pequena, né, do oxalato de cálcio. Então, a gente não consome a taioba crua. Não é seguro você consumir a taioba crua. Tem um portal de notícias que eu sigo, e aconselho vocês a seguirem também, Agricultura e Negócios, está dizendo gastronomia afetiva. É isso mesmo, traz as lembranças, né? As boas lembranças pra gente, essa comida, essa alimentação. E aí, você falando de Minas, eu lembrei de uma coisa. As punks são muito fortes no interior de Minas, no interior de São Paulo, mas mais no interior de Minas, por causa da grande quantidade de mina, de exploração de ouro mesmo que tinha na região.
E lá tinha uma quantidade de tropeiros muito grande. Eles andavam muito de um lado para o outro e passavam muito tempo da vida deles na estrada. Então, eles aprenderam a comer aquilo que tinha disponível na terra. E tem as paradas dos tropeiros, né? O meu avô era tropeiro, meu bisavô era tropeiro. Meu avô já não pegou a época do ouro, ele carregava banana antes dele vir para Brasília. E o quintal dele era uma parada dos tropeiros. A gente tem até lá o marco da Estrada Real. E ele dizia que tinha as paradas que eles plantavam abóbora, plantavam fava e ficava lá nessas paradas, mas às vezes você não tinha condições de sair no horário certo e parar no lugar certo de dormir. Então eles aprenderam a consumir aquilo que a natureza oferecia. Então por isso que no estado de Minas, punk é uma coisa muito comum, assim, muito presente. No Nordeste, na região árida, também tem bastante punk, porque a gente não está ainda acostumado às plantas de lá e a gente não conhece bastante. Mas quem passa fome come muita palma, por exemplo, infelizmente. Então, o caule da palma também é uma punk. Aquele frutinho da palma que parece uma pitaia pequenininha, um frutinho vermelhinho, é super saboroso. Para você fazer geleia é uma delícia. A geleia fica com a coloração linda. Para fazer suco também é bom, também é uma punk. E a gente tem uma diversidade muito grande, a gente tem a maior biodiversidade do planeta. Existe muita coisa para a gente aprender a consumir, a saber explorar. Fazendo o manejo correto, a gente consegue vender essas plantas que a gente diz, essas riquezas da biodiversidade brasileira, como o piqui, o jatobá. Tá aí uma coisa que eu não gosto de comer, é o jatobá. Eu adoro. Eu como quase tudo, mas jatobá eu não dou conta. Não, e agora nós temos as farinhas, né, de jatobá, extremamente nutritiva. Então você consegue fazer e colocar na mistura para fazer a farinha sem glúten, com muita Para vantagem. fazer pão, fazer bolo, tá aí, eu não consigo jatobá. Duas coisas que eu não como, jatobá, porque eu não dou conta, e pimenta, porque eu tenho alergia à pimenta. Agora o resto, até hoje, tudo que eu tive oportunidade, eu posso dizer que eu como bem. Agora o jatobá e a pimenta, não. E aí, voltando no assunto que eu me perco com facilidade. Nosso tempo tá acabando, né, Dorinha? Estamos. A gente tem aí mais 5 minutinhos para fechar. Eu quero chamar a atenção para vocês. Eu sou o grande puxa-saco do trabalho da Dorinha do Agleice, da Fazenda Orgânica. Como eu já disse, eu conheci a Dorinha como educadora, que ela trabalhava na escola dos meninos. E eu vi que ela teve... Eu conheço a escola desde sempre, é a mesma escola onde eu estudei. E eu vi que ela teve a iniciativa de colocar uma horta na escola, quando ela trabalhava lá. E eu logo me propus a trabalhar como voluntária na horta, junto das crianças. E aí, com o passar do tempo, eles montaram, né, a Fazenda Orgânica, e eu estou muito feliz por ter dado certo, que são pessoas que vivem, né, eles não só trabalham para comercializar os orgânicos. Conheci o Agleison quando ele trabalhava ainda né, com a venda de orgânicos como funcionário. Ele sempre me recebeu muito bem onde ele trabalhava com meus alunos. Inclusive, tem muitos alunos aí que foram lá na visita com a Gleice, a Priscila, o Jaime, o Grig, não sei se eles vão lembrar, que é o esposo da Dorinha. E ela faz um trabalho muito legal de distribuição de alimentos para as famílias carentes. Então, e outra coisa que eu acho muito importante de falar, eles não distribuem o resto. Não é aquilo que sobra, aquilo que tá feio, aquilo que tá ruim. Não que seja ruim dar o resto, né? Porque é melhor você distribuir tudo do que jogar fora. Mas eles tiram coisas boas. Então, se vocês puderem ajudar, a gente faz esse convite. Tem como você entrar na plataforma, né, na Fazenda Orgânica, e comprar a cesta básica ou colaborar, fazer uma doação que eles juntam de pouquinho em pouquinho e doam essa cesta básica, viu? Então, o convite da gente é esse. O meu convite, né, de vocês colaborarem também, porque tem muita gente precisando de alimentação. Uma outra região que eu conheço bem, que a outra parte da minha família vive, eu ainda tenho tios que produzem
ovos, que produzem verduras aqui na Vila Cauí, é o trabalho que eles fazem, a gente sabe que é uma comunidade carente. Então eu faço esse convite de colaborar também. Lembrei de uma outra coisa, Dorinha, vou deixar você continuar, porque sabe que eu falo muito. Os frutos do cerrado também são considerados punks. E aí entrou a Lisene, aí falando que gosta do jatobá. A minha avó fazia vinagre de cagaita. Ah, maravilha. Eu lembro que eu cheguei uma vez e perguntei para ela o que que era, e dentro da sabedoria dela, que ela talvez não soubesse que ela tivesse essa sabedoria, ela e meu avô, os pais do meu pai, eram raizeiros, digamos assim, fazia muito chá, muita garrafada, e eu sempre observei muito eles. Ela dizia, não, você faz o suco da cagaita, deixa no sol até espumar. Quando parar de espumar, você tem o vinagre pronto. Legal. Perfeito. Então, você escutar os antigos também é importante. Sim. Então, a gente vai chegando ao fim. Tem algumas pessoas perguntando sobre a cesta. Nós criamos na nossa plataforma uma cesta chamada Cesta Solidária. Ela tem um valor de R$60 e nós entregamos 10 itens, né, nessa cesta. Nós acrescentamos, fora o que está lá ainda, ovos, flocos de milho e algumas frutas. Qual que é o objetivo dessa cesta? Levar nutrição orgânica para quem não consegue comprar orgânico. Então, poder levar essa alimentação. Foi uma proposta que nasceu na Semana Santa. Nós gostaríamos de presentear as famílias na Páscoa com a cesta de verduras e frutas. E nós faríamos isso enquanto família somente, foi o propósito de família. E resolvemos lançar a proposta na plataforma para que os nossos clientes que quisessem também presentear alguém tivessem essa oportunidade. E eu comuniquei aos nossos clientes que nós estávamos com essa campanha e nos surpreendemos com a aceitação. Então, nós fizemos a primeira entrega ali na semana da Páscoa. Nós já estamos com a terceira semana de entrega. Estamos com a média de 15, 20 cestas por semana. Então, assim, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de pegar o cadastro da Conferência de São Vicente de Paula e da Obra de Maria, que fica na Vila Cauí. Então, nós estamos aqui, o nosso ponto de distribuição é no Núcleo Bandeirante, e a gente tem cuidado dos nossos vizinhos. Então, a Vila Cauí, ela foi atingida há mais ou menos uns 2 meses, né, Letícia? Com a enchente, muitas famílias perderam tudo, quer dizer, o pouco que tinha foi nessa enchente, e ficou uma situação complicada. Então, assim, nós temos lá famílias que a gente assiste que são 9 pessoas numa casa. Então, a gente às vezes concentra 2, 3 cestas para conseguir levar o suficiente para aquela semana. Então, com a Obra de Maria, a gente tem feito o seguinte, eles já têm uma cesta básica cadastrada e a gente leva a verdura, a fruta, o legume, para dar sustância. Então, fica aí o convite da Letícia. Eu acho que assim, nesse dia da terra, nesse dia da Mãe Terra, vamos pensar nessa casa comum que nós moramos todos e vamos nos cuidar dentro dessa casa comum. Eu acho que esse é o desafio, né? E, gente, indiferente de religião, eu acho que quando você se abre para o amor, ele volta. Quando você se abre para cuidar do outro, a energia volta. Então, não tenham medo de doar. Porque, assim, pode ter certeza que toda energia boa que vai naquele alimento, todo o carinho em forma de alimento, ele volta para sua família. Ele volta em bênçãos. Então, eu agradeço demais a presença, a entrega onde? Hoje nós estamos entregando na Vila Cauí e em uma invasão aqui próximo da UPA do Bandeirante, o pessoal chama de Matadouro. Ou antes era Matadouro, né? Bela Vista. Vila Esperança, Bela Vista. O pessoal me falou, Dori, é o Matadouro. Depois, quando a gente chegou lá,
pessoal apresentou pra gente como a Vila Esperança. Então, acho mais legal ser a Vila Esperança. A gente leva Olha, esperança. gostaram da nossa live, viu? Estão perguntando quando vai ser a próxima live. Quando acabar essa pandemia, que a gente puder se encontrar com segurança de novo, a gente vai combinar de preparar umas receitas, né, para vocês, porque a gente está trabalhando junto, mas cada um da sua casa. É verdade. Mas eu vou combinar com a Dorinha da gente fazer umas receitas junto. Toda quinta, aqui na Fazenda Orgânica, às 20 horas, tem live. Próxima live, nós Às vamos falar 20h11. 20 horas, 11 minutos. Dorinha, para que o 11? Tem uma mulher que perguntou, isso é numerologia? Não, isso é só para ajudar a lembrar mesmo. Esse número quebrado ajuda a ficar na memória. Próxima quinta-feira, nós vamos falar da produção de leite orgânico aqui no DF. E quem vai estar conosco vai ser uma família, que ela é pioneira do orgânico aqui, que é o Joy Vale e a Clevane Ribeiro, né? Que são os donos da Malunga. Eles, assim, merecem um respeito todo especial, porque eles são hoje referência do orgânico para o Brasil. Então, nós teremos eles aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. E nós vamos escutar sobre essa produção do leite. Ó, já temos ingredientes, já temos, só falta marcar a data da receita, Letícia. Eu acho que vale a pena, pessoal. O que vocês acham de uma receita online? Eu vou começar a postar as coisas que eu faço. Eu faço punk toda semana, para não dizer todos os dias, mas toda semana eu faço. E eu vou começar a postar no perfil Lela do Dedo Verde, porque sempre gostei de planta, né? Desde quando eu era criança, meu pai dizia que eu era a menina do dedo verde, em alusão àquele livro, né? O Menino do Dedo Verde. Hoje eu tô até com as unhas verdes, ó, especial pra live. Então eu vou começar a postar as coisas que eu faço, e vocês também, quando postarem receita com punk, marca a gente, marca a Fazenda Orgânica, me marca e comece a pensar em receitas novas, desenvolver coisas novas também para a gente poder fazer isso. E o meu compromisso particular é que agora no meio do ano, se Deus quiser, eu defendo o mestrado, eu vou juntar com essa comunidade, né, que eu trabalho, e a gente vai desenvolver várias receitas com eles. Então, eu vou postar as receitas que eu desenvolver com a comunidade, vamos levar as receitas para eles também, para melhorar a alimentação deles. E o meu compromisso é esse. Sempre que eu fizer uma receita com punk agora, eu vou postar. Aí, gente, então é isso. Gratidão demais por cada um que esteve aqui conosco. O conhecimento, ele vem como dádiva na nossa vida, né? E se abrir para ele é o mais bonito. Então, gratidão a cada um que se abriu nesse dia, nessa quinta-feira à noite, tirou um pouquinho do seu tempo para vir aqui compartilhar conhecimento. Letícia, brigadão, adoro te ouvir, porque assim, eu que agradeço. Então, é um prazer estar com você sempre. É um prazer, você sabe que eu amo vocês, amo sua família, é um prazer estar com vocês sempre, agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para estar com a gente hoje, meus alunos, minha família, meus amigos, duas instituições que foram muito importantes assim, para a minha formação, o Grupo Escoteiro da Canangolândia, o Grupo Escoteiro aqui do Bandeirante. Muito obrigada, gente. Acho que 80% do que eu sou, eu aprendi com vocês. Que lindo. Mas é isso, né? Somos aí um somativo da nossa história. E as pessoas, elas vêm nessa caminhada conosco. Então é isso, nossa homenagem aí ao Dia da Terra, que possamos gerar grandes frutos e deixar essas sementes lançadas, né? Uma boa noite, que Deus abençoe cada um de nós. Boa noite, gente. Eu vou deixar a live salva no perfil da Fazenda Orgânica. A Letícia consegue postar também no Dedo Verde. E aí vamos compartilhar com quem não viu, para que eles possam despertar para essas novas possibilidades de alimento. E depois nós vamos contratar a Letícia para ajudar a gente na consultoria das novas punks. O que vocês acham? Estou disponível. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Então é isso. Tchauzão, gente.